Eu peço aos irmãos, por favor, que abram a palavra no Salmo de número 1. Não sei se os irmãos, a maioria, eu acredito que sim, mas nas quartas-feiras, a nossa igreja tem meditado a respeito de alguns salmos. Na semana passada, por exemplo, nós tivemos o privilégio de ouvir a nossa irmã Janete falando sobre a suprema grandeza de Deus, desculpa. E na semana retrasada, nós também ouvimos o pastor Tiago, filho do pastor Manuel. Você inverteu, o Tiago foi semana passada. Então, ao contrário? Então tá, desculpa. Então, para os irmãos que não viram essas mensagens, então, foi uma bênção. Eu tive a oportunidade de separar um período aí para ouvir. Fui muito abençoado e espero contribuir à altura. Espero que Deus fale ao nosso coração para a glória dele. Vamos ler o texto? O texto diz assim: Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles são como palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Santos e dos Justos. Porque o Senhor recompensa, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Vamos orar? Pai querido, amado Pai, soberano, que cuida do nosso coração, da nossa vida. Fale conosco, Pai. Esteja conosco. Que a Tua palavra nos encoraje e nos transforme, Senhor. Que possamos, ao ouvir, Pai, essa porção, olhar para Ti com coração grato, Te adorar, Te honrar. E também, Senhor, viver uma vida que o Senhor nos orienta a viver. Como esse texto nos aconselha. Que possamos, Senhor, ser encorajados a zelar ainda mais por Ti, zelar ainda mais pela Tua palavra, para que outros possam também desejar essa vida e que o Senhor seja glorificado sempre. Amém. Irmãos, eu preguei essa mensagem no seminário, então o Eber e a Paulinha vão ouvir aí a segunda versão. Depois eu quero ouvir o feedback aí de vocês de novo, viu? Mas, enquanto eu orava, eu tinha um outro tema, mas o Senhor me incomodou a estar compartilhando esse texto com os irmãos. E o tema que nós vamos hoje tratar, à luz desse texto, é a fonte para uma vida feliz. Se nós lermos o texto de Salmos atentamente, existem algumas palavras-chave aqui no texto que é fundamental para entender o todo. Então, eu separei 4 palavras-chave onde nós falaremos delas. A primeira palavra-chave é a felicidade. A segunda palavra-chave é os justos. A terceira palavra-chave é os ímpios. E a quarta, e a principal, é a palavra, é a lei. E para, então, organizar toda a nossa conversa, a nossa reflexão, eu partirei de uma palavra, que é a felicidade, e aí nós entenderemos todas as outras palavras.
por que partir da felicidade? Atualmente, não sei se os irmãos já lidaram com esse tipo de informação no seu dia a dia, trabalho, nas mídias, na televisão. Mas, atualmente, nós ouvimos as pessoas dizendo coisas do tipo: o que eu quero é ser feliz. O que vale a pena nessa vida é simplesmente ser feliz. O que importa é ser feliz. Só quero ser feliz e mais nada. Normalmente, quando perguntamos a respeito, né, para essas pessoas, o que de fato é ser feliz, nós ouvimos algumas respostas do tipo: ser feliz é ser livre, ser solto. Ser feliz é curtir a vida. Ser feliz é aproveitar os prazeres que a vida nos dá e aproveitar para já. Nós não podemos perder tempo, porque perder tempo não é sinônimo de estar feliz. Ser feliz é aproveitar de tudo aquilo que a vida nos dá, que a vida oferece. Perceba, irmãos, que a felicidade, partindo desses termos, sabe, desses conceitos que nós ouvimos por aí, parece que é uma felicidade refém de experiências. Ou seja, você pergunta para a pessoa o que é ser feliz. Ela se vê em situações e, ao se ver, ela logo fala: ser feliz é assim, ser feliz é isso, ser feliz é aquilo. Parece uma felicidade um pouco especulativa. Não uma felicidade sólida, uma felicidade que você fala: poxa, faz sentido. Mas é uma felicidade imaginativa. Será que, de fato, a felicidade, nos termos que nós ouvimos na mídia social, o que vale a pena é ser feliz, mas o que é? Não sei. Será que essa ideia nos traz, de fato, uma felicidade verdadeira? Nos faz, de fato, ser felizes? É interessante observar que, no dicionário, por exemplo, o significado da palavra felicidade, ela significa um sentimento temporário. E é interessante isso, porque se é um sentimento temporário, nos parece que a felicidade é algo que a gente sempre precisa buscar, sempre precisa ir ao encontro. Nesse sentido, parece que para ser feliz é preciso conhecer a felicidade. No entanto, diante desse cenário onde muitos querem ser felizes, mas não conseguem definir a felicidade, nos parece que aí surge um problema na nossa realidade. Porque muitos querem ser felizes, mas poucos têm a capacidade de ver perfeitamente o que torna a vida feliz, de definir a felicidade. E parece que quando essas pessoas elas agem dessa forma, elas reagem de forma precipitada. Elas pensam que estão caminhando para o caminho da felicidade, mas, na verdade, elas estão se distanciando. Parece que elas estão encontrando a felicidade usando esses termos, mas, na verdade, elas estão distante, longe. O desejo em ser feliz, irmãos e irmãs, é algo que é próprio do ser humano. Todo ser humano deseja ser feliz. Todo ser humano, ele busca sentido, ele busca significado para a sua vida. E isso é dom divino. Mas o que acontece é que quando os nossos pais, os nossos primeiros pais, eles pecaram, eles caíram, esse desejo pela felicidade foi corrompido também. E aí é o grande problema. Aí, então, a necessidade do salmista levantar essa questão. Por que nós precisamos, então, meditar no Salmo 1? Porque o desejo nosso
de ser feliz, ele foi corrompido. E a preocupação do salmista, então, é nos aconselhar a identificarmos a verdadeira fonte. Quando nós pensarmos numa definição de felicidade, à luz da palavra, nós termos como definir, sabermos como definir. E é interessante porque por Deus ter criado esse desejo, eu gosto muito de uma expressão de Santo Agostinho, que ele diz o seguinte, quando ele fala para Deus assim, Deus, tu criaste a minha vida para ti. E o meu coração, ele só encontrará repouso quando eu estiver contigo, quando eu estiver te vendo. Me parece que essa é a verdadeira felicidade. Mas não uma felicidade nos termos do mundo, mas uma felicidade permanente, uma felicidade eterna. Uma felicidade que não haverá mais abertura para tristezas. Mas sabemos, irmãos, que nós ainda vivemos num mundo caído. Nós, cristãos, muitas vezes nos entristecemos. Muitas vezes, por conta do contexto que nós compartilhamos, nós perdemos entes queridos, nós estamos sujeitos. Mas, para nós cristãos, há uma promessa de que nós viveremos uma vida de felicidade eterna. E aí, entrando no texto, me parece que o salmista, então, tendo esse pano de fundo na nossa mente, me parece que o que o salmista quer trazer aqui para nós, o salmista inspirado por Deus, é que a fonte para uma vida feliz, ela não pode ser encontrada nos conselhos dos ímpios, mas sim na palavra de Deus. E depois de encontrar, então, na palavra, nessa fonte que nos traz essa verdadeira felicidade, que organiza a nossa vida e o conceito do que é felicidade, quando nós buscamos os conselhos na palavra, nessa fonte, e vivemos, então, nós estaremos vivendo essa vida de felicidade. E é basicamente isso que o salmista inicia, é partindo disso. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E à luz desse trecho, é interessante, então, nós fazemos uma pergunta. Por que o salmista ele se preocupou em orientar, em aconselhar os seus leitores a não se deixar serem levados pelos conselhos dos ímpios? Usando a nossa conversa inicial, a não se deixar ser levado por esses conceitos que nós ouvimos hoje. Essa ideia de ser feliz, mas o que é? Não importa. É ser feliz. É o que surgir na vida, é o que surgir na rotina. Por que o salmista, ele falou, povo de Deus, não vão por esses conselhos, não sejam influenciados por esses conselhos. E nós veremos aqui no texto que ele dá algumas razões. Ele nos traz algumas ilustrações. Ele pinta um quadro a respeito de quem são esses ímpios, a respeito do seu destino, a respeito de quem eles são, a vida deles. Olha que interessante no capítulo 3, no versículo 3, quando o salmista está falando a respeito do justo. No versículo 3, o justo, ou seja, aquele que medita na palavra, esse justo, ele é como uma árvore plantada junto às correntes de águas, ele dá fruto no tempo certo, as suas folhagens não murcham,
e tudo que ele faz prosperará. Essa é a ilustração que o salmista traz para o justo. E tendo essa imagem em mente, me parece que se o justo é como árvore, o ímpio não é como essa árvore. O ímpio, ele não está num terreno fértil. O ímpio, ele não dá frutos permanentes. Me parece que o ímpio, ele não está preocupado, na verdade, em dar frutos. O ímpio, as suas folhas se esvaem, murcham. Por quê? Porque o ímpio não está enraizado em nada. Porque a felicidade, nos termos dos ímpios, são aquilo que eles percebem diariamente. Irmãos, os problemas que aconteciam no passado, hoje, nós resolvemos de forma diferente. Se nós estudarmos algum tema ao longo da história, nós veremos que várias pessoas resolveram as problemáticas de formas totalmente diferentes. E nos próximos anos, os mesmos problemas serão resolvidos de outras formas, partindo de outros conceitos. Porque o homem, ele não tem uma definição, o homem ele é finito. O homem ele depende da sua rotina, ele depende das coisas desse mundo. Diferente do justo, que tem uma raiz. Diferente do justo, que tem uma lei que é absoluta e que ao longo da história não mudou. Se nós avançarmos um pouquinho aqui, ainda pensando no ímpio, quem são os ímpios? Por que o justo não deve seguir os conselhos do ímpio, os conselhos da sociedade? O salmista vai dizer ali no versículo 4, os ímpios são como palha. Palha que o vento dispersa. E nesse sentido, pensando nessa figura do homem palha, não sei se os irmãos já viram uma palha quando o vento bate. A palha simplesmente vai. A palha não consegue ali tomar uma decisão de ficar. O vento simplesmente leva. O homem palha, ele é levado pelo vento, mesmo não querendo. O homem palha, ele é levado pela circunstância. O homem palha, ele não é enraizado em nada. E por isso que ele fica mudando, porque assim como a palha sai de um lugar para outro, e se o vento bater, ela vai para outro lugar, e se o vento bater, ela vai para outro lugar. Assim é o ímpio. Ele é refém da circunstância, ele é refém da sua rotina, ele é refém dos seus desejos, ele é refém de si mesmo. No versículo 5, o salmista vai dizer que o ímpio não prevalecerá no juízo. Os profanos, os desprezadores de Deus, ainda que por muitas vezes eles até lidem com benefícios, com algumas conquistas, porque é importante dizer aqui, irmãos, que nós não podemos pintar um quadro do ímpio como uma pessoa totalmente, desculpa a palavra, mas uma pessoa totalmente desgraçada. O ímpio, ele prospera na sua vida, o ímpio, ele conquista, o ímpio, ele trabalha. Mas a grande questão aqui, irmãos, não é o que ele tem, não é o material. O conceito de felicidade aqui não é visível, nem aquilo que é externo. O conceito de felicidade aqui envolve toda a existência. E o ímpio, ele pode ter tudo. O ímpio, ele pode ser muito rico, ou ele pode ter muita dificuldade na vida. O ímpio, ele pode ser um grande empresário, ou ele pode ser um simples analista. Mas o ímpio, ele não prevalecerá no juízo. Ele pode ser muito inteligente, ele pode ter belas ideias, ele pode te ajudar a criar coisas, mas o ímpio,
ele não prevalecerá no juízo. E um último elemento que o salmista nos traz a respeito do ímpio é que o destino dos ímpios, ali no versículo 6, é a morte, é a destruição. A palha, depois de um tempo, com as questões, né, das estações, chuva, calor, a palha chega um momento que ela se esvai. A palha, no tempo do salmista, ela tinha essa ideia. Quando você citava palha como exemplo, era algo totalmente descartável, era algo totalmente inútil no sentido de se utilizar, no sentido de valorizar. Para que eu vou valorizar uma palha? A palha já já se perderá. A palha já já não existirá. E é assim o ímpio. É assim o mundo. É assim essas pessoas que dizem que Deus não existe. É assim essas pessoas que zombam de Cristo. É assim essas pessoas que dizem que o que vale é você mesmo. O que vale é amar a si mesmo. Esses conselhos de falsas felicidades, esses conselhos que têm chegado aos ouvidos dos nossos filhos, dos nossos irmãos, dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos parentes. E muitas vezes, irmãos, pasme, muitas vezes nós cristãos nos deixamos levar. Muitas vezes, ao ver um vídeo no YouTube, ler um jornal, ver uma revista, conversar no metrô, muitas vezes, ao sermos questionados, nós nos deixamos levar. Nós questionamos, mas será que ele não deve estar certo? Ao longo da história, as coisas se alteram. Será que Deus ele só existiu no século I, com Cristo? Será que Deus, ele, ao longo da história, ele não deixou de existir? Se tudo muda nesse mundo, será que o Deus da palavra, o Deus que nós encontraremos logo mais, que nós refletiremos logo mais, será que ele também não altera? Será que ele também não se foi? Será que não vale a pena, então, pensarmos na ideia de descartar? Será que não vale a pena, então, nós darmos razão aos ímpios? E aí nós voltamos aqui ao versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o prazer do justo, o prazer do cristão, o prazer de nós, irmãos e irmãs, antes o nosso prazer está na lei. E nessa lei, na palavra, nas Sagradas Escrituras, nessa lei nós meditamos de dia e meditamos de noite. A verdadeira fonte não pode ser encontrada no conselho dos ímpios, mas sim na palavra de Deus. E aqui surge uma pergunta. Se não é no mundo, se não é na sociedade, por que o salmista, então, ali no contexto dele, ele se preocupou em mostrar para o povo uma alternativa? Mas não qualquer alternativa, não qualquer caminho. Mas ele orientou aquele povo a olhar para o caminho, para a fonte, para a verdadeira fonte da felicidade. Não para uma nova ideia, não para uma ideia que antigamente era pensada de uma forma e agora é pensado de outra. Mas uma ideia, mas uma fonte que é eterna e que sempre foi, que sempre existirá. É a palavra, é a lei, que hoje nós podemos ler e ouvir a voz de Deus, mas logo nós não precisaremos desse livro.
nós estaremos com a verdadeira fonte da felicidade, ouviremos a sua voz, face a face. Hoje, nós precisamos dessa fonte. Nós precisamos meditar nessa fonte. Nós precisamos ter prazer nessa fonte. Mas logo, para nós cristãos, nós não precisaremos mais meditar nesse livro escrito por homens. Nós estaremos face a face, nós ouviremos a sua voz. Mas nós sabemos que precisamos viver enquanto ele não vem. Enquanto esse grande acontecimento não chega. O salmista orienta o seu povo e essa orientação serve para nós. De que nós precisamos meditar de dia e de noite. Mas também há um conselho importante. Aqui nós podemos ver três conselhos. Não ande, não se detenha, nem se assente. Mas, irmãos, aqui é interessante eu falar algo, porque, infelizmente, alguns irmãos interpretam esses conselhos, né, de negação como não se relacionar com a sociedade. Ou seja, se o médico não crê em Deus, então se o médico falar para mim que eu preciso tomar esse remédio, logo eu vou descartar. Porque o conselho do ímpio não é um conselho que não é nesse sentido. O sentido que o salmista está dizendo aqui é o sentido espiritual. É claro que nós devemos ir ao hospital, nós devemos confiar no profissional. E principalmente, irmãos, quando nós temos a palavra no nosso coração, quando nós sabemos quem é Deus, quando nós sabemos o que Ele fala para nós, quando nós vivemos as suas orientações. Então, esse não e não é essa ideia de que, então eu não devo trabalhar, porque eu no trabalho não tenho nenhum cristão. Eu não devo ir pegar o metrô, porque a maioria não é cristão. Não é isso. Ele está dizendo aqui antes de se relacionar, antes de qualquer coisa, medite na palavra. Nada, irmãos, nos enreda em maiores males do que o fato de agirmos conforme a voz comum. E o que isso quer dizer? Irmãos, por conta da nossa finitude, nós precisamos ser honestos conosco. Nós precisamos ser honestos com a gente, de saber que nós somos tentados todos os dias. E se nós não estivermos alimentados pela palavra, a sociedade, aquilo que nós vemos, aquilo que nós lidamos, aquilo que nós vivemos, nos leva. É como a palha. E essa é a diferença entre o justo e o injusto. E o ímpio, o justo e o ímpio. O ímpio, ele se deixa, porque ele não tem domínio sobre si. Mas o cristão, ele está enraizado, ele percebe e logo ele se arrepende. Nada nos enreda em maiores males do que o fato de agirmos conforme a voz comum. Sabe essa ideia de todo mundo vive isso? Sabe essa ideia de que, olha o filho da sua vizinha, olha como é que tá a galera, olha a moda. Para de ser fundamentalista, para de ser conservador. Essa ideia de cristianismo século I, hoje é outros termos. Sabe essa ideia que a sociedade impõe? E aí, muitas vezes, nos vemos reféns. Nós, então, falamos, poxa, faz sentido. O que o salmista está nos dizendo? Não ande, não se detém, não se assente. É nesse sentido. É quando nós estamos nos relacionando, e aí é a sociedade, é as pessoas que não creem em Cristo, que têm, então, a preponderância da argumentação, dos conselhos. Nós somos reféns daquilo que as pessoas falam. Nós somos reféns, então, das novas tendências. E agora, como eu vivo? E aí eu vou procurar do lado de fora, eu vou procurar lá fora, eu vou procurar na mídia, eu vou procurar na internet formas de se viver. O que o salmista está falando é isso. Não. Antes,
Antes medite na palavra. Antes o seu prazer precise ser a palavra. Porque viver dessa forma é viver a finitude. Viver dessa forma é questionar se de fato cremos. O verdadeiro cristão, ele não se deixa ser levado pela sociedade. O verdadeiro cristão, ele ama a palavra. E é isso que o salmista está querendo trazer. É isso que o salmista está apontando. É isso que o salmista está aconselhando. Não devemos ser levados pelas tendências. Sabe, irmãos, tem uma frase que do ponto de vista humano faz sentido. Mas, irmãos, isso sempre quando eu escuto, isso corta meu coração. Porque se eu dou razão para essa expressão, me parece aqui, particularmente falando, me parece que eu estou... Eu não entendi ainda o evangelho. Que é aquela ideia de, é difícil a vida cristã. É difícil ser crente nos dias de hoje. Irmãos, o que o salmista está falando aqui é que se nós meditamos na palavra, se o nosso prazer está na palavra, qual é a dificuldade de vivermos nesse mundo? Não é o mundo que detém a nossa mente. Nenhum ser humano pode governar a nossa vida. Nenhum ser humano pode ditar o que podemos fazer ou não. O único que pode guiar a nossa vida é o Criador. E é por isso que nós precisamos nos relacionar com o que Ele diz para nós, com o que Ele registrou na sua palavra. Porque hoje, nos dias de hoje, esta é a forma que Ele soberanamente planejou para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele. Nesse sentido, então, qual é a dificuldade? Não há dificuldade. Se somos fiéis a Deus, não tememos. Porque a morte não é um problema para o cristão. A tristeza não é um problema para o cristão. A dificuldade não é um problema para o cristão. A perseguição não é um problema para o cristão. Não ter a roupa da moda não é um problema para o cristão. Não trocar de carro todos os anos não é um problema para o cristão. Não trocar de celular, não ter os melhores amigos, não ser rico não é um problema para o cristão. O problema do cristão é quando ele não tem, quando ele se vê longe da palavra. É quando ele, naquele dia que foi tão corrido, e ele não conseguiu se deleitar diante do Senhor. Para o cristão, esse é o problema. A tristeza para o cristão não é a ausência da felicidade. A tristeza para o cristão é quando ele vê os irmãos dizendo que são felizes, mas não são. É isso que o salmista nos orienta. Não é ser felizes com a felicidade que eles dizem ter. Porque eles não têm a felicidade. Eles não encontraram a felicidade. O que eles encontraram é uma sombra da felicidade. É uma imagem. Sabe quando você anda no sol, que você olha para o chão e você vê a sua sombra? E aí você olha para aquela sombra e fala, poxa, essa sombra se refere a mim. Só que a sombra, ela não é como o espelho. Você não se vê na sombra. Mas quando você se vê no espelho, você logo então fala, poxa, esse sou eu. Eu tenho um nariz, eu tenho uma orelha, eu tenho uma cabeça. Nesse sentido é a felicidade para esse mundo e a felicidade do cristão. Para o ímpio, a felicidade é se olhar na sombra. Parece que eu percebo, parece que eu sou feliz. Mas para o justo, ele se percebe. Ele está diante de si mesmo, ele está diante da felicidade, ele está diante da fonte. E logo ele estará diante do gerador, do criador, do fomentador da felicidade.
É importante, nos termos do salmista, nós termos prazer na palavra. E aqui, antes de avançarmos, eu gostaria de falar mais uma coisa que é muito importante, que, irmãos, pasmem, muitas vezes nós por sermos pecadores, caídos, dependentes de Deus, muitas vezes nós temos um impulso satânico de separar Deus e a sua palavra. E aqui eu vou explicar. Separar Deus da palavra. Sabe aquela ideia, irmãos, de eu acredito em Deus, mas eu não vejo qual é o propósito de eu ler a Bíblia. Isso é separar Deus da palavra. Sabe aquela ideia, irmãos, de eu vou na igreja, mas o que eu ouço, para mim, não é o que eu preciso. É separar Deus da palavra. Irmãos, não sei se vocês já se viram em situações como essas ou usaram expressões como essas, mas nós somos tentados também. Mas a grande questão entre o justo e o ímpio, o verdadeiro cristão e aquele que que usa o discurso, mas não é que o justo, quando ele percebe esse impulso, ele se arrepende. O justo, o verdadeiro cristão, aquele justo que tem prazer na lei, quando ele percebe isso, ele fala: Pai, me perdoa. Pai, me perdoa. Eu preciso voltar para a tua palavra. E nós precisamos aqui ser encorajados, então, a rever as nossas ações, rever como nós estamos lidando com a palavra. Será que, de fato, nós não estamos separando Deus da sua palavra? Porque amar a Deus é amar a sua palavra. Porque a maneira de nos relacionarmos com Deus é por meio da palavra. Isso é muito sério. E é isso que o salmista está trazendo, é isso que o salmista está incentivando o seu público. Não vão por esse caminho, a verdadeira fonte não está aí. Já caminhando para o fim da exposição desse texto, há algumas evidências. O salmista, inspirado por Deus, ele traz alguns elementos que para nós cristãos, nós então falamos: poxa, nós podemos perceber isso em nós. A ideia da verdadeira felicidade vindo da palavra não é uma fantasia. Essa vida espiritual não é uma vida, sabe, que a gente criou. Não, Deus é real. E o salmista traz ele ilustra, ao ponto de nos fazermos, então, perceber que quando nós meditamos na palavra, quando nós temos prazer na palavra, nós percebemos a ação de Deus, percebemos esse Deus em nós, fazendo coisas que às vezes a gente não fala: poxa, transformando coisas que a gente fala: como? Fazendo nós vivemos coisas que você fala: não gostaria de viver. Aprendendo coisas que a gente nunca imaginou aprender. E por quê? Porque o salmista diz que aquele que medita na palavra, ele é como árvore que está em um terreno fértil. O justo, as suas folhas não murcham. Irmãos, se a sociedade hoje diz que o cristão não faz sentido, que a vida do cristão é uma vida careta, as folhas dos cristãos não murcham. O brilho da igreja, o brilho de Deus na sua vida, na nossa igreja, não se ofusca, não se esvai, não se apaga. Porque não é um brilho por meio do nosso esforço, dos nossos termos, mas é o Todo-Poderoso que abrilhanta, que nos cobre, que nos ilumina, que nos embeleza. E por quê? O verdadeiro cristão, ele está fincado. O vento pode bater, o vento pode vir a ventania, pode ser a intensidade que for, o cristão permanece. Porque essa palavra não muda. Deus não muda. É interessante. Deixa eu só voltar aqui, que ao invés de ir para cima, eu fui para baixo.
O verdadeiro cristão, ele se preocupa em dar frutos. Quando nós meditamos na palavra, nós nos preocupamos em dar frutos. Por que que o ímpio não é uma árvore que dá fruto? E não no sentido de que ele não prospera, que ele não é rico. Mas me parece que por conhecer a nossa finitude, por aquilo que a palavra nos orienta, o ímpio ele não vive em prol do outro. O ímpio, se não é pelo meio de graça de Deus ali ainda abençoando, ele não pensa no outro. Basta ver o mundo capitalista de hoje. Basta ver esse problema ideológico entre os ricos só pensarem em si e usarem pessoas para o benefício de si. Basta, irmãos, os dias de hoje, que é um dia utilitarista. Nós fazemos amizade porque as pessoas podem dar coisas para nós, ao invés de sermos amigos verdadeiros. Basta, irmãos, nós vemos o quanto nós somos materialistas, tentados ao material. Basta as redes sociais, que nós postamos as fotos e queremos ser curtidos. Se nós nos deixarmos sermos levados por esse mundo, nós estaremos alienados em nós mesmos. Mas o justo não. O justo está fincado em Cristo. O justo medita na palavra. E tudo aquilo que acontece na sua vida não é por conta da sua capacidade, mas é pela boa mão de Deus. É o Criador da fonte da felicidade que dá. Se somos felizes, é porque Ele nos faz felizes. E o justo é feliz na tristeza. O justo é feliz nas circunstâncias desavessas. E essa beleza que o salmista traz para nós. O justo busca abençoar. O justo busca evidenciar a sua fé. Porque ele está fincado na palavra, e um cristão fincado na palavra, ele testemunha. Ele se entristece por aqueles que não conhecem essa fonte. E ele busca alternativas, ele pede a Deus alternativas para que ele demonstre, para que ele tenha a oportunidade de pegar essas pessoas e apresentar a essa fonte. Tudo que o justo faz, usando a figura da árvore, é bem sucedido. E não é aqui não os termos da prosperidade. Leia a palavra que você... Não, irmãos. Aqui não está atribuído ao material. É claro que Deus abençoa materialmente. É claro que você pode ter as coisas, conquistar. Deus ele é bom. Mas aqui a felicidade é toda a sua vida. Aqui a ideia é quando você... Sabe quando você acorda angustiado, mas você acorda feliz? Porque o que é preponderante na sua vida não é aquilo que você sente na sua carne, nós somos finitos. Mas é a quem nós servimos. Quem o dono da nossa vida. Você olha para ele, mesmo angustiado, e é feliz. A alegria do justo é eterna, como diz lá o versículo 6. Pois Deus guarda o seu caminho. Deus guarda o caminho dos justos. Para concluirmos, irmãos, irmãs, eu gostaria de exemplificar aqui, porque se ainda nós temos aquela ideia, e aqui não é uma crítica para quem pensa, mas é algo muito... A ideia de que acha que a vida cristã é difícil, que a vida cristã é difícil, não dá para viver, o melhor é que isso voltar mesmo, porque não dá para viver. Existiu um que viveu num mundo como este. Existiu um que lidou com as tensões que nós lidamos nos dias a dias. Existiu um que a todo momento se relacionava com Deus. Que no deserto, ao ser tentado, respondeu com a palavra. Cristo Jesus. Cristo Jesus é o exemplo. Cristo Jesus é o modelo para quando nós acharmos que a vida cristã é difícil, nós então nos humilharmos diante dele e falar, Pai, me ajuda a viver essa vida.
Porque eu sei que em ti eu consigo viver. Eu sei que em ti não é difícil. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Nós podemos lidar com as tensões. Mas o exemplo que eu quero usar aqui, irmãos, é um diálogo que Cristo teve com o jovem rico. E aqui eu gostaria que vocês percebessem tudo que nós conversamos à luz de Salmo 1, de que nós não devemos buscar o conselho dos ímpios, mas na palavra. E quando nós buscamos os conselhos na palavra, nós encontramos essa felicidade. Perceba a reação do jovem rico. Isso está em Mateus. O texto diz assim: certa vez um homem de alta posição perguntou a Jesus: "Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna?" Aí Jesus responde para ele: "Por que me chama de bom? Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos? Quais são esses mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre teu pai, tua mãe." E aí o jovem rico, então, ele olhou para Cristo e falou assim: "Eu conheço tudo isso." Que isso? Tá tudo aqui, tá tudo na minha mente. Que isso? Eu já conversei, já dialoguei com as pessoas a respeito disso. O jovem rico logo ficou convicto. Opa, estou no caminho certo. Mas aí Jesus percebeu algo. E Jesus continuou dizendo o seguinte: ainda há uma coisa aí que eu preciso dizer para você. Venda tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Ajunte o tesouro no céu. E aí então, irmãos, me parece que o jovem rico ele lembrou de tudo aquilo que está ao seu redor. De toda a expressão que ele tem, mediante a sociedade, mediante as pessoas que o cercam, mediante as pessoas que o veem. Me parece que o jovem rico, então, quando ouviu isso, ele falou: não, essa vida nesse mundo não faz sentido. Como eu vou vender tudo? Vou viver miseravelmente? Como eu vou viver? Vou dar tudo aos pobres? Como assim? Me parece que o rico, então, ele lembrou que a sociedade, para você ser próspero, para você ter uma vida boa, é você ser rico. É você ter tudo. E aí ele se entristeceu. E a pergunta aqui é: quem somos nós diante da nossa realidade? Quando nós clamamos para Cristo, falando: Deus, eu tenho te obedecido. Mas quando Ele, então, nos orienta a fazer certas coisas, nós seguimos os conselhos da palavra? Ou não? Ah, mas se eu seguir esse conselho, eu perderei aquela oportunidade. E aquela oportunidade, para mim, é algo que vai me trazer tanta felicidade, tanta representatividade. As pessoas vão me valorizar. Irmãos, o que o salmista está nos dizendo aqui é que nós não devemos ser como esse jovem rico. Esse jovem rico, ele se foi. Por escolher o seu tesouro, e aqui eu estou especulando, não está no texto, mas a sua tristeza é como palha. Ele aqui, então, ele mostrou que a sociedade, que o mundo, que é aquilo que essa realidade que tão passageira, tão aleatória, é mais importante do que a vida eterna. A felicidade desse mundo é mais importante do que a felicidade eterna. A felicidade por meio da sombra é muito melhor do que a verdadeira felicidade. O encontro com a felicidade, com o Criador de todas as coisas. Me parece aqui que o jovem rico é esse ímpio que o salmista está dizendo. Por isso, irmãos, concluindo, nós precisamos buscar em Deus, por meio da sua palavra, esse caminho de felicidade.
Mas não só pela felicidade, mas porque essa palavra é aquilo que nós precisamos para viver. E viver por meio dela é ser feliz. A felicidade está inerente. A felicidade é consequência da vida cristã. Que busquemos ouvir a voz de Deus por entre as páginas das Sagradas Escrituras. Pois é o nosso dever, irmãos, irmãs, é o nosso dever meditar. É o nosso dever buscar. Pois, como vimos, tudo estará bem com os devotos servos de Deus, cujo incansável diligente é fazer progresso no estudo da lei divina. O caminho do justo é a vida eterna. O caminho do justo é estar com o Criador de todas as coisas. E por isso, eu concluo dizendo, irmãos e irmãs, busquem os conselhos da palavra de Deus e sejam felizes para a glória dele. Gostaria de orar. Querido Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque quando nós nos relacionamos com a tua palavra, com os teus ensinamentos, quando nós ouvimos a tua palavra por meio da pregação, por meio do nosso estudo diário, nós somos gratos, Pai, porque ela confronta o nosso coração. Como Paulo disse, o evangelho é loucura para aqueles que não creem, para aqueles que não entendem. Mas para nós é a fonte de todas as coisas. É a fonte de uma vida bem-aventurada. É a fonte de um caminho que é uma peregrinação para algo que é eterno. Não é uma peregrinação como palha que depois se esvai. E aí se acarretará numa vida de sofrimento eterno, de tristeza eterna, de angústia eterna. A tua palavra não só faz nós vivermos felizes nesse mundo. Não importa o nosso contexto. O que importa é a tua palavra. Não importa os conselhos que dizem por aí. O que importa é a tua palavra. E por se importar e zelar pela tua palavra, o que importa é nós sermos instrumentos teus para iluminar esses irmãos que ainda o Senhor provê a salvar, provê a eliminar. Usa a nossa vida, Pai. Mas antes, nos ajuda. Nós somos dependentes de Ti. Como nós vimos, a nossa tendência muitas vezes é separar o Senhor da sua própria palavra. É simplesmente só vivermos um discurso de cristão, um discurso de que nós cremos no Senhor, mas na verdade nós não estamos enraizados na tua palavra. Na verdade nós não meditamos, na verdade a nossa vida, ela é como palha. Nós somos reféns e tristes pelas circunstâncias. Pai querido, mas para nós cristãos, filhos teus, nós temos a tua palavra para nos alimentarmos. Que nós possamos crescer ainda mais na vida espiritual, na busca por ti, no crescimento do conhecimento de quem o Senhor é, de quem somos, da missão que nós temos nessa terra. E que o Senhor abençoe cada irmão, abençoe a nossa igreja, abençoe todos os irmãos que não puderam participar aqui desse encontro hoje, mas esteja com eles, Pai. Que nós possamos amar a tua palavra. Não para a nossa glória, mas para a tua. É isso que eu te peço, grato ao Senhor. Amém.